Nós temos então, além das definições nominais, nós temos as definições reais, que também são chamadas de definições lógicas. Os romanos então, eles afirmavam que toda a definição ela é perigosa. Quando eu faço a definição de algo, isso se torna perigoso. Porém, eles não negaram em momento algum que a definição ela é o princípio para toda disputa. Então, quando eu consigo definir algo, eu consigo dar início então a uma discussão, abrir, possibilidades para uma discussão, se realmente aquilo que eu defini é correto ou não, se está adequado ou não. Então, a técnica, para eu chegar a alguma técnica, eu preciso escolher um método, primeiramente um método adequado. Então, a definição, segundo o nosso estudo, segundo o nosso autor, ela deve apontar um gênero próximo e depois a diferença. Vamos interpretar isso. Quando eu vou definir então a palavra direito, eu tenho que apresentar algo que se aproxime ao direito, para eu poder compreendê-lo, para eu poder conceituá-lo, e também algo que diferencie aquilo que eu imagino ser distinto do direito. Então vamos lá. O gênero próximo, ele se apresenta então em notas comuns a diversas espécies. Em relação ao direito, o gênero próximo, ele seria constituído pelo núcleo comum de diferentes instrumentos que controlam a vida em sociedade. E nós vimos eles em aulas anteriores. Seria a moral, a ética, a religião. Então o gênero comum, o gênero próximo que definiria, que conceituaria a palavra direito, seriam isso, as regras de trato social, seriam esses instrumentos de controle. E a diferença específica, aquela que deve apontar características que somente o direito possui, aí nós vamos elencá-la daqui a pouco, tá bom? Então é isso, eu aproximo, eu coloco um gênero próximo para que eu possa conceituar determinada coisa, no nosso caso conceituar a palavra direito, o que vem a ser o direito, e a diferença específica, tá bom? Então o direito, uma das definições simples, mais objetiva, adequada de direito, seria o conjunto de normas de conduta social imposto coercitivamente pelo Estado para a realização da segurança segundo os critérios de justiça. Então essa seria uma das definições do direito. Primeiro ponto dessa definição, conjunto de normas de conduta social. Isso então, essa conduta de normas, o conjunto de normas de conduta social é o gênero próximo. Então, como eu disse, poderia ser a moral, a ética, regras de trato social. E aí essas normas impõe obrigações apenas do ponto de vista social. Ou seja, ela divide aquilo que é lícito e aquilo que é ilícito. Porém, a intimidade do homem, aquilo que nós vimos lá subjetivo, intrínseco ao homem, isso não é alcançado pelo direito, tá bom? Isso fica lá com a moral. Nós já também vimos isso anteriormente. Segundo ponto, imposto, nessa definição que nós vimos, imposto coercitivamente pelo Estado. Então, essa coerção, essa coercitividade, ela então é a diferença específica. Quando eu tenho então o Estado coagindo o ser humano, forçando, obrigando o homem a cumprir determinada regra, essa seria a diferença que nós vimos das demais outras regras que conduzem também a sociedade. Tá? Então essa seria a principal diferença. O Estado ele controla então a vida jurídica das pessoas. E ele é indispensável então como eu posso colocar, nessa situação, nessa definição então do direito, onde é necessário que os poderes estejam pré-estabelecidos, aquilo que hoje nós temos na nossa Constituição, no nosso Estado, a separação de poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário, que nós estudaremos adiante. Então ao Estado compete estabelecer quais são as fontes, aquilo que vai nortear as regras que vão ser estabelecidas, assim como a hierarquia das normas. Então é tudo o Estado que controla isso, tá? De forma então, como nós vimos, coercitiva. E o terceiro ponto, que é da definição, é que o direito se dá para a realização da segurança segundo os critérios da justiça. Ou seja, buscando sempre o bem-estar da sociedade, a justiça que é a causa final do direito. Não há uma definição também padronizada do que seria justiça. Existem aí inúmeras
conceitos a respeito de justiça, mas nós temos uma ideia matriz do que seria isso, baseado na ideia de Ulpiano, um jurisconsulto romano. Ele dizia que a justiça é a constante e permanente vontade que nós temos de dar a cada um o seu direito. É um conceito aberto que faz a gente refletir de inúmeras formas e apresentar outros conceitos, mas a gente tem sim pelo menos uma ideia do que seria a justiça. Essa busca de dar a cada um aquilo que lhe é de direito. Tá? Então essas seriam então as definições reais, tá? Definições lógicas, seria a mesma coisa.